Garanhuns, Pernambuco. Uma cidade do interior, tranquila, acolhedora, onde a vida seguia em ritmo lento. As ruas eram calmas, as pessoas se conheciam pelo nome, e a rotina era marcada por uma simplicidade encantadora. De repente, o mal se instala, silencioso e letal, como uma cobra venenosa escondida no mato. Ninguém suspeitava que algo tão terrível pudesse acontecer em um lugar tão pacífico. Nas sombras da pacata Garanhuns, um horror indizível se escondia. As noites, antes tranquilas, agora eram preenchidas por um medo palpável. Um monstro caminhava entre os moradores, oculto sob a máscara da normalidade. Um lobo em pele de cordeiro. Ele se misturava facilmente, sem levantar suspeitas. Seu nome? Geraldo Alves de Miranda. Um nome que se tornaria sinônimo de terror. Geraldo, um homem comum, carregava um segredo terrível, um segredo que faria a cidade tremer. Ele vivia uma vida dupla, escondendo suas intenções sombrias. Seus crimes chocaram o Brasil. A notícia se espalhou rapidamente, deixando todos em estado de choque. Ele sequestrou, abusou e assassinou crianças. A brutalidade de seus atos era inimaginável. Mas o horror não parava por aí. Cada descoberta era mais aterrorizante que a anterior. A barbárie atingiu níveis inimagináveis com atos de canibalismo. A crueldade de Geraldo não conhecia limites. Um pesadelo real que assombrou a cidade e o país, deixando uma cicatriz profunda na alma do Brasil. A memória desses eventos ainda ecoa, lembrando a todos da fragilidade da paz. A máscara de Geraldo começou a cair com o desaparecimento de crianças. O que antes parecia ser uma cidade pacata, agora estava mergulhada em um pesadelo. O medo, como uma corrente de rádio, se espalhou por Garanhuns, de casa em casa, de rua em rua. As pessoas trancavam suas portas e janelas, tentando se proteger de um mal invisível. Os pais olhavam para os filhos com apreensão, o medo em seus olhos. Cada abraço era mais apertado, cada olhar mais preocupado, como se a qualquer momento pudessem perder o que mais amavam. A comunidade, antes tranquila, agora vivia em estado de alerta, como um bando de cachorros assustados. Reuniões de vigilância eram organizadas, e todos se tornaram vigilantes, desconfiando até dos próprios vizinhos. Ninguém estava seguro, a sombra da suspeita pairava sobre todos. O silêncio das ruas era quebrado apenas pelos sussurros de medo e desconfiança. As investigações revelaram a terrível verdade. Geraldo não agia sozinho. A rede de horrores era mais complexa do que se imaginava. Ele agia com a cumplicidade de sua esposa, Maria, e de sua amante, Silvana. Juntos, formavam um trio macabro, unidos pela maldade. Juntas, elas atraíam as vítimas para a morte, como aranhas atraindo suas presas para uma teia mortal. Cada movimento era calculado, cada passo uma armadilha. A casa onde viviam se transformou em um palco de horrores, um local que jamais será esquecido, marcado pela maldade. As paredes daquele lugar guardavam segredos sombrios, testemunhas silenciosas de atos indescritíveis. Os detalhes dos crimes de Geraldo são perturbadores demais para serem ignorados, cada revelação mais chocante que a anterior. Ele confessou ter bebido o sangue de suas vítimas, alegando que isso o fortalecia, dando-lhe poder. Os rituais macabros realizados com os corpos revelavam uma mente doentia, corrompida pela escuridão. A maldade humana parecia não ter limites naquele caso, um abismo sem fundo. A atrocidade dos atos cometidos por Geraldo ultrapassava qualquer compreensão, um pesadelo que ninguém queria acreditar. A cada nova revelação, o Brasil se perguntava: quem era esse monstro? Como um ser humano poderia cometer atos tão cruéis? A mente de um assassino é um labirinto complexo, cheio de corredores escuros e becos sem saída. Cada curva, cada sombra, esconde segredos profundos e perturbadores que desafiam a compreensão. No caso de Geraldo, a busca por respostas era ainda mais perturbadora. Era como olhar para um poço profundo e escuro, onde a luz da razão mal consegue penetrar.
Cada tentativa de entender sua mente era como descer mais um degrau em direção ao desconhecido. Ele afirmava ouvir vozes que o guiavam em seus atos cruéis. Mas seriam elas reais ou o produto de uma mente torturada? Essas vozes eram como sussurros sombrios que ecoavam em sua psique, alimentando seus impulsos mais sombrios. Seria essa a justificativa de um louco? A frieza com que descrevia seus crimes era assustadora, como se estivesse falando sobre o tempo, e não sobre a vida e morte de crianças. Suas palavras eram desprovidas de emoção, como se ele estivesse desconectado da realidade e da humanidade. Não demonstrava remorso, nenhum pingo de arrependimento. Seus olhos, vazios de qualquer traço de compaixão, refletiam apenas um abismo de indiferença. Parecia não compreender a gravidade de seus atos. A gravidade da dor que ele causou. Para ele, suas ações eram meros eventos desprovidos de qualquer significado moral ou emocional. O perfil psicológico de Geraldo indicava um psicopata, um predador frio e calculista, que se escondia em plena vista. Ele era um mestre da dissimulação, capaz de se misturar com a sociedade enquanto nutria seus impulsos mais sombrios. Sua capacidade de manipulação e falta de empatia o tornavam ainda mais perigoso. Um verdadeiro enigma para aqueles que tentavam decifrar sua mente. As vozes que Geraldo alegava ouvir eram reais ou fruto de sua mente perturbada? Essa foi uma das questões que mais intrigou os investigadores, um enigma que ninguém conseguia decifrar. Seria ele um fanático religioso manipulado por delírios, um fantoche em um jogo macabro? Geraldo afirmava ter recebido um chamado divino, uma missão de purificar as almas das crianças. Mas essa era apenas a justificativa de um homem cruel para seus atos monstruosos, uma tentativa de encobrir a verdadeira face do mal. O julgamento de Geraldo Alves de Miranda foi um dos mais aguardados da história do Brasil. O país inteiro queria saber o destino daquele que chocou a nação. A população exigia justiça pelos crimes hediondos, justiça pelas vidas inocentes tiradas. A comoção social era enorme, uma onda de revolta que varria as ruas. A indignação tomava conta das ruas, o clamor por justiça ecoava por todo o país. Geraldo foi condenado à prisão perpétua, condenado a passar o resto de seus dias enclausurado. Mas a justiça humana seria suficiente para pagar por tanta crueldade? A sombra de seus crimes continuaria a pairar sobre Garanhuns para sempre, uma mancha escura na história da cidade. Como um homem como Geraldo conseguiu viver por tanto tempo sem ser desmascarado? Como um lobo em pele de cordeiro, ele enganava a todos com sua aparência comum e comportamento tranquilo, um mestre da manipulação. A comunidade de Garanhuns se questionava, como não perceberam o monstro que vivia entre eles? A resposta era complexa, uma mistura de descrença, ingenuidade e medo. Geraldo era um mestre na arte da dissimulação, um ator que interpretava seu papel com perfeição. O caso Geraldo Alves de Miranda deixou cicatrizes profundas na sociedade brasileira, feridas que jamais serão completamente curadas. As perguntas sem respostas ainda ecoam na mente de muitos, fantasmas que assombram a memória do país. Teria ele feito mais vítimas? Quantos outros segredos obscuros ele escondia? As sombras do passado ainda assombram Garanhuns, um lembrete constante da tragédia. A memória das vítimas jamais será esquecida, seus nomes gravados na história da cidade. A dor da perda ainda é presente na vida de suas famílias, uma ferida que o tempo não pode curar. O caso do monstro de Garanhuns nos obriga a refletir sobre a natureza humana, sobre a capacidade do ser humano para o bem e para o mal. Será que somos capazes de reconhecer o mal quando ele se esconde sob a máscara da normalidade? Ou estamos condenados a repetir os erros do passado? Convido você, leitor, a mergulhar neste caso, a desvendar os seus mistérios e a buscar as suas próprias respostas. Analise os fatos,
os personagens e as motivações, e reflita sobre as questões ainda sem respostas. Ajude a manter viva a memória das vítimas e a lutar para que a justiça prevaleça, para que a sombra do mal não